sobre a solenidade de Pentecostes. Então, vamos pedir ao Senhor que, como Jesus prometeu aos seus discípulos, que ele também derrame sobre nós os dons do Espírito. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no que estás no céu, santo Santificado seja seja o vosso nome. venha a nós, Venha a nosso vosso reino. reino, Seja feita feita a vossa vontade, assim na terra como assim no no céu. céu. Pão nosso de cada cada dia, dia, E cada dia nos dai hoje. perdoai Perdoai as nossas ofensas. assim como nós Assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. e não E nos não deixe E não nos aí deixe cair em tentação. de todo mal. livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então vamos lá, meu povo. Então, como a gente estava conversando, Pentecostes marca, né, a chegada, o derramamento do Espírito Santo. Aqui no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, ele é mostrado como uma ação única, mas a tendência bíblica é que esse derrame tenha acontecido em profusões, quer dizer, várias vezes em várias situações diferentes. A gente, lógico, vai respeitar a liturgia, vai respeitar o pensamento litúrgico, né? E vamos fazer o estudo, então, do texto bíblico. Mas aí aqui Tá? também termina, né, o tempo pascal, isso? E Sim, vamos a entrar no festa de tempo. Pentecostes, Vamos entrar isso, como é que fala? Tempo tempo comum, né? comum. Isso. A festa de Pentecostes, ela marca o fim da Páscoa. A Páscoa é um tempo de 50 dias. É os 50 dias. Você tem a Assunção do Senhor, que acontece no 40º dia, né? Com 40 dias, Jesus ascende ao Pai. Aí depois, com 50 dias, você tem a festa de Pentecostes. A origem da festa de Pentecostes é a festa da colheita, a festa da fartura. Então, quando o povo chegou, isso para a gente pegar um pouquinho de... Porque todas essas festas, elas não são cristãs, elas são festas judaicas. Então, a festa de Pentecostes era chamada festa da colheita ou festa das tendas. E o que acontecia? Quando o povo chega em Israel, saindo do Egito, eles chegam e começam a cultivar a terra. Essa seria a primeira colheita. As primícias da colheita. Então, essa primeira colheita da terra de Israel seria quando, então, eles oferecem a Deus uma grande festa em louvor, né, em homenagem à realização da proposta de Deus sobre a realização da realização do projeto, a aclamação do projeto de Deus. Tá? Então, quando a gente tem Pentecostes, a gente está tendo aqui uma grande festa que congrega, que cumula todos os projetos do Senhor em uma só direção. Então, a festa das tendas, porque eles se alojavam em tendas e realizavam a festa com a colheita. É a primeira colheita, então eles ainda não tinham cidade estruturada, eles não tinham nada estruturado, ainda estavam tomando como base apenas o território que eles estavam ocupando. Com o tempo, essa festa de Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa judaica, vai acontecendo e vai se desenvolvendo. Quando Jesus ressuscita, ela acaba também marcando para Lucas esse grande ponto, que seria o nascimento da igreja. Então, a festa de Pentecostes seria também o nascimento da igreja, não da igreja cristã como nós a conhecemos, mas dos nazareus, a igreja dos seguidores de Jesus Cristo. Tá? Primitiva. A igreja primitiva. Tá? Que também, um outro detalhe, não era uma igreja, mas eram várias pequenas igrejas, cada comunidade tinha autonomia, elas não tinham a unidade que nós temos hoje. Então, hoje, quando a gente celebra Pentecostes, no dia 19 de maio,
está sendo celebrado Pentecostes na Itália, está sendo celebrado Pentecostes no Japão, está sendo celebrado Pentecostes nos Estados Unidos, está sendo celebrado Pentecostes no mundo inteiro, né? Mas essa unidade, essa forma, as leituras, tudo, respeitadas as línguas vernaculares de cada local, as leituras são as mesmas, Atos 2, de 1 a 11. Então é mundial o Pentecostes? Toda liturgia católica é mundial. Você Tá, então, mas aí só, mas assim, mas às vezes acontece em datas diferentes, não é? Não, Por não. exemplo, o Natal, não é em todo, não é dia 25 de Todas as dezembro? igrejas católicas apostólicas romanas, o As Natal é celebrado, católicas, né? o Natal é celebrado em 25 de janeiro, em 25 de dezembro, tá? Né? Então, você tem essa fixação da Por igreja. exemplo, o Dia dos Pais também? Oi? Não. Não, Dia dos Não. Pais. Dia dos Pais é uma celebração civil. Dia dos Pais, Tá. Dia das Mães, Dia dos Namorados. A primavera, né? A primavera já não é litúrgica, a primavera já é. Não é. Não, eu sei, não é litúrgica, mas acontece em momentos diferentes, né? Em Sim, outros porque vai depender do países. hemisfério que você está. Se você está no Uhum. hemisfério sul, é numa época, se você está no hemisfério norte, é em outra. Tá? Sim. Mas Uhum. a liturgia, por exemplo, o sexto domingo do tempo comum, vai ser sexto domingo do tempo comum no mundo inteiro, tá? Tá. Da Igreja Católica. Se eu Uhum. pegar a Igreja Ortodoxa russa, por exemplo, a festa de Natal vai acontecer no dia 6 de janeiro, Ah, tá? uhum. Então, aí você vai ter variações conforme os ritos criados por aquelas instituições. Mas o Pentecostes vai acontecer 50 dias após a Páscoa, Uhum. tá? E isso Entendi. do judaísmo. Por isso que é Pentecostes, 50 dias. Tá? O Pente quer dizer 50. Uhum. Tá? Então vamos lá, fazendo as leituras. Quem faz a primeira leitura aí? Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós o escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós o escutamos, anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças. Graças a Boa noite, Deus. Marquinhos. Graças a Deus. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros,
E como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. O que a gente tem aí de importante na primeira leitura? Alguém vai falar? Né? Pode falar, José. Então, é que nem você explicou no começo. No início era uma festa agrícola, né? Pelo agradecimento aos frutos da terra. Em outro tempo, foi assim considerada uma outra aliança, a aliança do povo de Deus com o povo de Israel, foi no Monte Sinai, a entrega do Decálogo, né? E Lucas apresenta um novo momento. O dom do Espírito Santo é a nova aliança de Jesus com os discípulos. As línguas de fogo simbolizam o evangelho que deverá ser levado a todas as nações, mostrando o amor de Deus. Quer dizer, essas línguas de fogo são simbólicas, né? Em várias línguas, quer dizer, ela vai se tornar universal. Que mais, gente? É como que é ouvir, todo mundo ouvir, cada um na sua língua, quer dizer a unidade, a fraternidade, a união, é isso? A comunhão. Sim, também. Marquinhos? Vou ligar o microfone aqui. Eu entendo assim que o Senhor, né, como eu vejo na leitura que fala sobre a Torre de Babel, né? Então quer dizer que o Senhor viu o empreendimento deles, mas chegou um momento que esse povo, ele já não mais poderiam entender as suas próprias línguas, né? Porque o povo se dispersaria, certo? Então, como aqui né, a gente vê na nossa realidade, nós falamos o nosso português, né? A gente não vai entender, que nem vem um estrangeiro, por exemplo, o francês ou o inglês, é claro que a gente não vai compreender aquilo que eles estão falando, né? Por uma vez, isso faz algum tempo, faz uns anos já que quando o Papa Francisco esteve na Coreia, uma vez a gente acompanhou a missa dele, sabe? Então, mesmo a gente pode não estar entendendo a língua deles, mas as liturgias eram, mas a Igreja Católica de lá, do outro lado, dava para compreender, né, que era o mesmo sentido que a gente reza aqui no Brasil, certo? E é uma coisa assim que eu entendi, certo? Meire, quer comentar?
Boa noite, viu, Meire? Seja bem-vinda. Você sabe, eu não sei por quê, na hora que a gente estava aí lendo essas leituras, né? Não sei assim, né? Me veio esse povo lá do Rio Grande do Sul. Sabe, quando você vai ouvindo as leituras, né? Que fala de medo, fala da ventania, sabe? Logo me veio assim aquele povo lá do Rio Grande do Sul, todo sofrimento, né? E a gente vê que ali eles estão no mesmo lugar e ali eles mesmos estão se ajudando, né? As próprias pessoas estão se ajudando. Eu vi lá, né, um supermercado que acabou também sendo também destruído, né? E eles acabaram assim, como foi destruído, eles tiraram tudo, limparam tudo e fizeram um abrigo lá, entendeu? Aí me veio à cabeça quando estava lendo essas leituras. Interessante que vocês colocaram e me faz duas coisas que me chamaram a atenção. Uma que a Nilete comentou e outra que o Marquinhos comentou. Aliás, Nilete, foi você que falou das línguas de fogo, Nilete? Você falou da união, né? União. Da O José falou das línguas de fogo. Quando a gente fala de línguas de fogo, o simbolismo das línguas de fogo, muitas vezes a gente esquece um detalhe. A ligação de Deus com a questão da presença do fogo, da força do fogo e a força do próprio fogo. Nós temos o fogo como vários elementos dentro do nosso cotidiano. É o fogo da paixão, é o fogo da dedicação, que deve estar aceso dentro de nós também como ministros e ministras. Nós devemos ter esse fogo, essa paixão de enfrentar, de fazer, de lutar por. E por outro lado, nós temos a ligação teológica dos fenômenos, né, que a gente chama de teofania. Então, quando você tem as teofanias, você tem, logo no início dos textos bíblicos, você tem a sarça ardente. Quando Moisés é chamado pelo Senhor para que ele vá prestar o serviço, ele vê uma sarça é um pedaço de uma choça de mato, né, que queimava, mas não se consumia. Então você tem aqui uma ligação direta das línguas de fogo com a sarça ardente, com a palavra de Deus. É a primeira manifestação de Deus para com Moisés, que vai ser, na realidade, o seu grande divulgador no Antigo Testamento. Nós temos, pode-se dizer, os 5 primeiros livros da Bíblia. O primeiro não, Moisés não aparece no primeiro, mas a partir de Êxodo, é Moisés de ponta a ponta. Todo ele baseado na experiência, ou na vivência, ou no que Moisés achava, o que Moisés fazia. Lógico, não foi Moisés que escreveu. Moisés pode ter passado essa informação oralmente, e ela foi sendo passada, transmitida, levada, até chegar na hora de ser transcrita para o pergaminho, para o papiro, e aí ser transmitida até chegar ao nosso tempo. Mas as línguas de fogo também vão reportar essa situação da sarça ardente, essa situação da presença de Deus no meio do povo. Nós não temos mais um Moisés, mas vários Moisés. Nós não temos mais uma sarça ardente, mas várias manifestações, várias teofanias acontecendo ao mesmo tempo. Por outro lado, pegando o que o Marquinhos colocou, a Torre de Babel. Esse texto de Pentecostes é uma inversão na Torre de Babel. Enquanto na Torre de Babel você construía para alcançar Deus e todos falavam a mesma língua, em Pentecostes eles se colocam contrários aos judeus, mas quando há manifestação, quando há a teofania do Senhor, você tem todos escutando na mesma língua.
Né? Então todos passam a ouvir a mesma língua. Então é uma inversão da Torre de Babel. Você deixa de ser exclusivista, separado, e passa a ser comum, comunidade. Tá? Que vai se ligar, lógico, à segunda leitura e ao Evangelho. Mas nós temos essa visão, essa construção de uma inversão da Torre de Babel. Então, o que era a Torre de Babel, queriam alcançar, né? Eles queriam chegar até Deus, então construíram uma torre para alcançar o céu. E Deus desmonta a torre, né? Ele destrói a torre e espalha o povo de maneira que eles não pudessem mais se entender, para que eles não pudessem mais criar um plano igual a esse. A gente sabe, no livro de Gênesis, onde está o texto da Torre de Babel, é composto basicamente de contos. Então, são histórias, né, são construções com fundos de veracidade ou de ensinamentos que vão servir para nos mostrar nos dar uma lição. E a Torre de Babel é isso também. Então, nós nos desunimos porque nós queríamos alcançar a Deus. O que é alcançar a Deus? Lembra do pecado original? Nós vamos voltar de novo nesse mesmo tema. Nós queríamos alcançar a Deus, queríamos ser iguais a Deus. Querer ser igual a Deus é o pecado original. Nós queremos nos igualar a Deus. Pois não, Neide? Ô, Zacarias, aqui fala, quer ver, fala um pouquinho desse, né, que eu fiquei meio confusa aqui, né? Esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós escutamos na nossa própria língua? É o versículo 7 e o 8. Aham. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? É isso que eu estou falando, que o Marquinhos comentou da Torre de Babel. Uma inversão da Torre de Babel. Enquanto você tinha na Torre de Babel a destruição da torre e o espalhamento da população, cada um falando uma língua diferente, aqui eles ouvem. Mas tem um sentido aqui também. Perdão. Existe um sentido aqui também. Quando Lucas escreve esse texto, ele está escrevendo um texto tardio. Ele não lembra, a gente sabe, ele não vinha atrás do povo com a caneta lá, com o netbook, com o laptop e digitando ou escrevendo o que tinha acontecido. Ele foi pegando isso a partir da tradição oral, do que os povos falavam, do que as pessoas falavam, e ele ia reconstruindo para criar o texto dele. Nesta situação, o povo que ele cita aqui eram aqueles que já tinham abraçado o evangelho, já eram pessoas que já tinham abraçado o cristianismo. Então, nesta situação, eles já ouviram a palavra na sua própria língua, porque eles já ouviam o evangelho pregado pelos apóstolos nas suas línguas de origem, nas suas línguas maternas. Pode falar, Sr. José. No seguinte, muita coisa também, ele foi assim, como supor assim, né? Um assistente do Paulo, né? Muita coisa foi passada para ele pelo Paulo mesmo. Sim, mas Lucas, existe uma característica do Evangelho de Lucas, ou uma característica dos estudos sobre Lucas, que se coloca que Lucas, de fato, era um historiador do seu tempo. Então, ele buscava informação. Por exemplo, por que o Evangelho de Lucas é tão rico em detalhes da Anunciação? Diz a lenda, a gente não tem como provar, mas diz a lenda que Lucas conversou pessoalmente com Nossa Senhora, recebendo dela as informações da visão dela de anunciação e de início da vida. Foi um pedido do próprio Paulo, né? Diz a lenda. Então é aquela coisa, a gente nunca não tem. Pode ser que Paulo seja o próprio Teófilo, aquele que falou para ele faça, né? Mas aí a gente não tem como comprovar. Eles não deixaram assinado, não fotografaram, não deixaram. Então a gente não tem como saber. É. Verdade.
Mas essa parte é interessante a gente pensar. Quando ele fala disso, as nações do mundo, ele já tinha esses povos que ele cita, todos eles, na época de Lucas, todos eles já tinham abraçado o cristianismo, em maior ou menor parte, ou maior ou menor proporção, mas o cristianismo tinha alcançado todos esses povos. Tá? Cretenses, árabes, prosélitos, judeus prosélitos são judeus convertidos ao judaísmo pós não nasceram judeus, se tornaram judeus por convicção ou aceitar a fé. Né? Então era comum você ter esses judeus prosélitos. Poxa, a Nilzete caiu, agora tem duas Nilzete aqui para mim. Então, então esse povo, os prosélitos, eram judeus que se converteram na maturidade. Eles não eram judeus na origem, não nasceram judeus, se tornaram judeus com o tempo. O resto são todas cidades que já tinham abraçado o evangelho. A Nilzete está em 2 lugares. A Nilzete é gulosa. Uhum. Nilzete, Eu não sei o que aconteceu. Comi tudo, entrei de novo e agora está comendo bem forte. Daqui a pouco você expulsa nós tudo daqui. Eu vou sair e entrar de novo. não, porque é perigoso você ficar em 3, é melhor você ficar aí. Aí, peraí. É melhor, precisa sentir calor. Saiu. Vamos esperar ela voltar. O outro continua aqui. Agora você voltou no mesmo. Eu estou te ouvindo. Então você voltou, então. Você voltou no mesmo. Você voltou no anterior. Meu Então, pai. E agora? Não, fica tranquila, não tem problema, não. Para mim aqui está com a câmera fechada só. Mas eu não estou vendo nada aqui, Zacarias. Você não está vendo nada? Não. Oxente. Você está aqui, né? Agora saiu de vez. Tenta entrar novamente no match lá, ela entrar no match para ver, né? Porque De novo. Vamos esperar um pouquinho para. Já, agora entrou. Voltaste, Gilzete. Microfone fechado. Continua com o microfone fechado. Agora caiu de novo. Bom, vamos lá, se a gente não vai terminar. Aqui, então, ele vai construindo esse espalhamento do cristianismo como se fosse o próprio Pentecostes. Tá? Só que o Pentecostes em si, ele aconteceu, né, daquela maneira que a gente estava comentando no início. Ele não deve ter acontecido num único dia. A maior probabilidade é que tenha acontecido em várias fases diferentes. Então, você tem aquele que é citado no Evangelho, quando Jesus encontra... Boa noite. Boa noite. Boa noite, gato. Oi, Miguel. Oi. Você estava ouvindo sua vozinha, ele teve que dizer um Pai Nosso alto, eu estava te escutando lá. Nossa, deu para escutar de lá? Deu. Não, olha. Estava de olho nele. Não, pode Tá certo. Só atrapalha. Então, aí, quando ele coloca aqui, nós nos ouvimos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua, já é uma indicação de que esses povos já tinham abraçado o cristianismo na época. Tá? Aí vai ter toda uma construção política, geopolítica por trás disso, que vai trazer tanto o crescimento do cristianismo, como também, depois, o abandono por vários desses países da fé cristã. E outros que vão se tornar as chamadas igrejas ortodoxas ou igrejas paulinas. Tá? É o caso, por exemplo, Capadócia, da Ásia, todas elas se tornaram da Mesopotâmia, aquelas que têm igrejas cristãs, na sua maioria têm igrejas ortodoxas e não católicas romanas. Lembrando que quando ele fala aqui deixa eu ver se eu acho aqui, Panfilha, do Egito, parte da Líbia,
próximo de Cirene, romanos que aqui residem, prosélitos cretenses, cretenses é de Creta, árabes da Península Arábica, agora não lembro qual que é mais, gente. Você tem uma construção da Igreja Ortodoxa que era a Igreja... Ai, caramba, a Igreja de Santa Sofia, que ficava na atual Turquia. Tá? Essa igreja era uma das chaves do cristianismo no Oriente Médio. E ela foi invadida pelos cristãos das cruzadas. E foi maculada, foi roubada. Isso deu, durante quase mais de 1000 anos, a briga entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana, que só foi amenizada, com o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II é que amenizou esse mal-estar, vamos dizer assim, quando ele vai lá na Igreja Ortodoxa de Santa Sofia e pede perdão pelos pecados cometidos pelos católicos naquela época, do ano 1000. Mais alguma coisa da primeira leitura, gente, que vocês querem falar? Ô, Zacarias, desculpa. Qual que é a primeira leitura que eu estava vendo aqui na liturgia diária? Parece que tem. Qual que é a leitura, a primeira leitura que eu falei da Torre de Babel? Eu não sei se é essa que entra ou não. Atos 2, de 1 a 11. Atos 2, de 1 a 11. Não, era só isso mesmo. Mas essa é que você leu, né? Uhum. Não, mas o teu raciocínio estava certo. A Torre de Babel, ela é uma figura dessa leitura também. Exatamente aquilo que eu estava falando. É uma inversão da Torre de Babel. Enquanto na Torre de Babel eles são expulsos e se espalham, no Pentecostes você tem a unidade. Sim. Beleza. Segunda leitura. As meninas não vão falar nada. Primeiro as meninas. Bom, Paulo se dirige a uma comunidade problemática, né? Com pagãos e pessoas com características místicas, né? Que eram simpatizantes do sobrenatural. Seu desafio é fazê-lo entender que todos os dons são do Espírito Santo. E, para isso, é preciso reconhecer Jesus como Senhor. Cada membro da comunidade tem um dom dado por Deus e deve ser aplicado em benefício de todos, como os membros de um corpo, onde cada um tem uma sua função. Simples assim. E o que vocês acham dessa leitura? O que vocês comentam dessa leitura? Ele quer comparar assim, né? Ele quer comparar assim nas leituras que o Senhor lhe dá a cada um de nós os dons, né? Os dons, assim, as manifestações para o bem comum da igreja, né? É comparado assim ao nosso, porque a gente não tem cada membro dos nossos corpos mortais, então é isso que Deus é uma coisa muito interessante, né? Então é uma coisa assim que, né? Que é isso, cada um tem o quê? Tem o dom de falar, outros não. Outros têm o dom, assim, de desenhar tantas outras coisas aqui, né, que o Senhor coloca em cada um de nós, né? Então, isso daí, para nós, nessa segunda leitura, ele fala das diversidades, né? Porque, que nem na igreja mesmo, existem as diversidades dos nossos grupos dentro da igreja, certo? Então, isso daí, e o Senhor, o interessante é que o Senhor, ele quer formar a unidade mesmo, dentro das nossas comunidades, certo? Isso daí. Aí ele vem falar tudo em vista do bem comum, né?
fala que nós fomos batizados, mas todos somos batizados num único Espírito, né? Nosso corpo tem são vários membros, mas é um corpo só, entendeu? Como a igreja tem vários membros, mas né, é a igreja com todas as pessoas, né, mas que formam uma só igreja. José, você ia comentar? Eu já perdi até o raciocínio que eu ia fazer. Não, que cada um de nós temos um dom. Basta nós colocar esse dom, deixar ele florescer e a gente pôr a serviço, né? Vários membros, cada pessoa tem o direito, tem o dever de fazer aquilo que ela sabe fazer de melhor. A gente entra na pastoral que se vê dentro, que se encontra, que se encontra para fazer alguma coisa. Então, a gente não vai onde não consegue. Eu vou fazer aquilo que eu entendo, aquilo que eu consigo realmente realizar. Maravilha. Vocês conseguem identificar alguma coisa assim, como é que fala? Não é, como é que eu poderia colocar alguma coisa marcante nessa leitura? É. Eu, assim, para mim, é onde fala assim, há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Tá. Vocês sabem quando essa leitura foi, quando essa carta, mais ou menos essa carta foi escrita? É ruim. Vocês não estavam lá, Seu né? Zé Nem eu. lembra. Faço O ideia. seu Zé lembra. Ele não estava Seu preso, Zé, não? tô chamando você de velho, hein? Lembra, seu Zé? Ele não estava preso? Ele tem mais Tô chamando experiência. você de velho. É pela idade? Não pela idade, pela Quer dizer, experiência. eu não pisei no dilúvio, mas pisei na lama, né? A carta foi escrita por volta entre o ano 54 e ano 60 depois de Cristo. Tá? Ela marca ela marca, né, a visão de Paulo em relação aos coríntios. Qual que era o problema com os coríntios? Então, o São José colocou lá um povo, uma comunidade marcada pela como é que você colocou isso, São José? Muitos deuses, muitas crenças. Muitas crenças. Você usou um outro termo aí. Eles prestigiavam muito o sobrenatural, né? A fantasia. Eles tinham uma força muito grande, um pensamento muito forte em relação ao sobrenatural. Então, eles tinham uma ligação com o sobrenatural que saía do senso comum. Tá? Para nós, o sobrenatural é algo que você até pesquisa, trabalha, mas você não tem uma preocupação muito forte. Eles tinham essa preocupação com o sobrenatural e tinham uma outra preocupação importante com os carismas. Eles tinham uma preocupação muito grande com a questão dos carismas. Apresento para vocês o nascimento do movimento carismático. A carta aos Coríntios marca, principalmente esse trecho, ele marca a primeira puxada de orelha que um pastor dá no movimento carismático. Porque eles valorizavam demais os carismas e esqueciam do comum. Eles estavam valorizando demais algumas coisas e esquecendo outras. O que muitas vezes a gente ainda vive na nossa igreja, a gente ainda vive no movimento carismático. Muitas vezes se valoriza demais o movimento e se esquece da comunidade. Nossa, Zacarias tem... É mais ritual e menos conteúdo. Oi, Nuzete.
E tem gente que acha que os carismáticos é recente. Eu sei. Um dos movimentos, aí vou usar uma palavra meio forte, tá? Mas uma das heresias mais antigas da Igreja Católica é o carisma. Por que heresia? Porque o movimento carismático, na sua origem, ele, como eu falei, ele esquecia o restante e estavam somente preocupados com os carismas. Tá? Na sequência dessa carta, Paulo vai falar a famosa frase de que adianta falar em línguas se não tem quem interprete. De que adianta falar se não tem quem faça. Então a caridade será a chave de todo o cristianismo. É na sequência dessa carta aqui. Tá? Mas o movimento carismático surge em Coríntio e muitas vezes a gente vê hoje, 2000 anos a quase depois, muitas vezes se cometerem os mesmos erros que cometeram lá no ano 54. Tá? Por isso que eu falo, eu particularmente não sou adepto eu não sou adepto do movimento carismático, tá? Eu respeito tudo, mas não sou adepto do movimento carismático. Eu acho que a gente tem que ter algo mais respeitoso para com a comunidade. Não que eles não sejam respeitosos, na sua maioria das vezes eles são respeitosos, mas algo assim mais litúrgico, mais fechado. O movimento carismático muitas vezes tenta se apropriar de situações e de objetos que não lhes são de direito. Tá? Que nem eles falaram assim, não, você tem que participar, isso é um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, nunca ouvi ninguém falar isso lá do Madalena, mas eu já, quer dizer, pelo menos nesse grupo, mas eu já vi casos assim fora você tem que participar da missa carismática, porque a outra missa não vale. Isso não existe, gente. Eucaristia é Eucaristia. Pode ser a Eucaristia realizada com toda a comunidade, ou a Eucaristia realizada exclusivamente com o padre, como aconteceu no sábado. Sábado nós estávamos lá, o padre Benedito como nos convidou para participar da celebração eucarística que ele ia celebrar, de maneira a que ele não celebrasse sozinho. E nós participamos da celebração litúrgica toda. Tanto que a gente fala as orações, as chamadas orações secretas, nós pudemos ouvir, porque não tinha música, não tinha nada. Pode falar, Meire. E na sexta-feira... Então... Só um minutinho, Nizete. Pode falar, Meire. Então, já ouvi muitas pessoas dizer, carismático, que só a missa é libertação que liberta, e muitos padres que eu escuto, toda a missa liberta, o que importa é a sua fé, não é a maneira, mas muitas pessoas acham que só em missa é libertação que é liberto dos males, mas toda a missa liberta, porque na hora que o padre essa é uma das usurpações que o movimento carismático tem, e tem desde a sua origem. Fala, Nilzete, o que você ia falar? Não, eu falo, na sexta-feira, parece toda sexta-feira agora ele quer celebrar com o pessoal da limpeza. Sexta-feira mesmo ele celebrou. Então, ele gosta, que nem o padre Anísio falou, ele gosta de celebrar a missa todo dia. Então, se ele gosta, ele vai fazer... Gente, tanto eu tenho um nome próprio, quando o padre celebra para ele sozinho, tem um nome próprio, eu não lembro qual que é. A gente até pode perguntar para ele, deve saber. Mas eu não lembro qual é o nome. Mas existe uma celebração própria que o sacerdote faz sozinho. Tá? O padre, agora, lógico, se ele puder fazer com outras pessoas, o sentido da liturgia, o sentido da comunhão é ser colocado em comum, é ser colocado para todos. Sendo para todos, ele tem que ter alguém para celebrar junto. Fala, seu José. Me chamou a atenção, porque numa sexta-feira, a gente estava na reunião dos vicentinos lá, ele foi convidar a gente para participar, para não fazer essa oração sozinho. Exatamente. Então, eu fui verificar, está no dogma da igreja, eles são obrigados a fazer diariamente. Todos os dias eles têm que fazer uma missa.
com ou sem assistentes. Isso. A diferença não é bem. Se uma não me pergunta falha a que eu vou fazer memória, pra você e veio a calhar. se não me falha a memória, seu José, não é exatamente uma obrigação, é uma recomendação. Porque você tem outras orações que você faz. Eu fui procurar no Papa Google, aí eles lá dizem que eles são obrigados, porque mesmo que eles é obrigação do sacerdote, se ele não estiver fazendo para a plateia, ele está fazendo por todos, pelo mundo inteiro, entendeu? Sim, Isso... E consta uma obrigação diária. Então, eu vou perguntar para o Zacarias de onde veio isso aí. Você vai ter a primeira manifestação desse tipo de proposta, você vai ter na Contra-Reforma, tá? Quando Lutero rompe com a Igreja Católica, ele coloca nas suas 95 teses, inclusive, que se o Papa podia perdoar os pecados de quem paga a indulgência, por que ele não perdoaria os pecados daquele que não pode pagar a indulgência? É uma das 95 teses de Lutero, tá? Que a gente tem que parar e estudar o todo. Não adianta a gente pensar só no nosso quadradinho, a gente tem que pensar no quadro como um todo. Né? Agora, lógico, se ele tiver uma assistência, como o senhor José colocou, ele vai fazer uma celebração mais eucarística. Vai ter a comunhão, ele vai colocar em comum. E não necessariamente a maneira isolada. Mas tem um nome próprio quando eles celebram para eles mesmos. A missa mesmo só acontece quando você tem a assembleia. Mas eles têm um nome próprio para esse tipo de celebração. Será que não é a liturgia das horas que eles fazem? Não, essa é outra. A liturgia das horas ela é mais voltada aos religiosos, e aí eles têm um conjunto de orações. É uma outra. Eles têm o rito, eles fazem as leituras, fazem tudo. Mas é uma celebração diferente. Como também vocês sabem, né? A liturgia permite que você suprima uma série de partes da missa. Então, por exemplo, eu vou fazer a liturgia, vou fazer a missa. Eu posso suprimir a segunda leitura. Faço a primeira leitura, isso num domingo, faço a primeira leitura e o evangelho. Não tenho segunda leitura. Posso suprimir a oração dos fiéis, a oração universal. Eu posso suprimir outras pequenas partes da missa também. Então, são coisas que muitas vezes eles fazem uma missa mais simplificada só para eles mesmos. Vocês lembram o padre Everton? O Everton, que era seminarista aqui, na verdade, né? Ele está lá na Imaculada. Ele reza todos os dias a missa de manhã, todos os dias. Tendo gente ou não, ele celebra. Inclusive, uma coisa que eu fiquei muito, assim, vou usar um termo meio chulo, mas eu fiquei até chateado, foi que o pessoal se preocupar em fechar a porta durante a celebração sexta-feira. Gente, liturgia, aliás, sábado. Não, sábado, desculpa, eu errei o dia. Fecharam a porta, tanto que qual é o nome dela? Aquela senhora que tem as chaves lá? Anair. Tanto que a Anair chegou, a porta estava fechada. Gente, a liturgia, a celebração, ela é pública. O termo liturgia quer dizer trabalho público. Então a gente jamais deve isolar a liturgia. Ela deve ser aberta a todos. Quem quiser participar. Aí vamos fazer a memória da palavra de Cristo. Quem estiver a meu favor nunca vai estar contra mim. Então, se as pessoas vêm em minha defesa, elas não vão me condenar. Porque quando os discípulos ficam, né? Nós demos a bronca nesse pessoal porque eles estavam expulsando demônios em seu nome, sem a nossa autorização. Mas espera aí. Se eles estão expulsando demônios em meu nome, por que eles precisam de autorização? É porque eles têm fé suficiente para fazer isso. Entendeu? Então, essas falhas nossas, essa nossa humanidade, que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. Nós não somos os donos do Espírito Santo. Nós somos simples ferramentas na mão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos guiar, e não nós guiar o Espírito Santo.
Então, esses dias, Zacarias, estava o vô de um catequizando meu e o catequizando lá na igreja, aí ele falou, o padre ia celebrar, não tinha ninguém, ele pegou o João Pedro, colocou a roupa de coroinha e ainda tirou foto. Os três celebraram a missa. Aí. Entendeu? São coisas que a gente, aliás, a gente não está nem acostumado. Então, e são coisas que a gente não está habituado a ver, isso que muitas vezes espanta a gente. Mas não tem que Mas espantar. Zacarias, é que ele queria ir embora, por isso ele fechou e deixou a gente preso. Ah. Bom, queriam ir embora, fechasse, deixasse a porta lateral aberta e vamos embora. Eu não estou falando de não fecharem a porta do fundo, de não fecharem o portão, tá? Nada disso. Só não fechar a última bomba, porque estava um calor do caramba. Exatamente. Todas as janelas fechadas e ventilador desligado, estava um calor do caramba. Né? Bom, mas voltando ao nosso assunto aqui. Então, gente, esse texto, ele marca uma das primeiras manifestações sobre o movimento carismático, a força dos carismas e o risco dos carismas. Lembrem, lá em Atos dos Apóstolos, vocês vão ter Simão, que é a criação da simonia, que é quando você quer comprar os dons do Espírito Santo, você quer comprar os dons da igreja. Isso é um outro pecado do qual nós somos inerentes, porque nós fazemos parte dessa situação. Né? Muitas vezes nós esquecemos que os dons não são nossos, os dons são de Deus. Tanto que o próprio Paulo coloca, não existe ninguém sem nenhum dom e não existe ninguém com todos os dons. Né? Agora, quem acha que tem o dom e domina esse dom, perdeu o dom. Ou vai perder o dom, porque o dom é o Espírito Santo. E ele vai dispor desses dons da maneira que ele achar conveniente. Mais alguma coisa da segunda leitura? Ok. Falando assim, Zacarias, sabe que me lembra? Fala, Vai falar. Marquinhos. Então, sabe, eu me lembrei de uma coisa que você me falou, e você falou. Eu gosto, algumas coisas das histórias assim, da igreja que eu gosto, que às vezes eu leio, aí me veio assim um momento assim, lá pelo século XVI, né, que houve esses negócios lá da Contra-Reforma e tal. Aí me passou pela cabeça também, quando o Papa da época lá, tudo, nessa, alguns estavam, eu não sei se, eu penso assim que alguns estavam, que nem assim, esse negócio de vendas de indulgência. E isso também não seria uma simonia, uma venda de coisas sagradas? De acordo com Lutero, sim. De acordo com Lutero, sim. Seria simonia. Tá? Afinal, se o Papa, por que o Papa precisa do dinheiro? Eles estavam, na realidade, usando esse dinheiro para financiar uma guerra, né? Estão financiando uma guerra contra os árabes, pela reconquista de Jerusalém. Mas o caminho não é esse. Imagina se o padre Anísio fala assim, olha, nós vamos rifar o colar, mas se você quiser alcançar o céu, você tem que comprar 10 números da rifa. Isso é simonia. Você está vendendo o perdão, você está vendendo o dom de Deus por um valor financeiro. E não é isso que a gente tem, não é isso que a gente prega. A doação é para a construção da comunidade, é para a construção do dia a dia. Não é para você ir para o céu ou não ir para o céu. Diga, Nilzete. Já passou, Zacarias, agora não vou dizer não. Depois eu falo, é outro assunto. É outro assunto? É. Evangelho. Esse evangelho já foi objeto de estudo nosso não faz muito tempo. Acho que foi na Quaresma que a gente estudou esse texto. Vocês lembram? Não lembro não, deixa eu ver.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, o primeiro da semana, estando fechados por medo dos judeus. Lembra? Por que eles estão fechados por medo dos judeus? Depois da morte de Jesus. Sim, e por que eles são fechados? De medo também, porque daí eles eram perseguidos. Só isso? Não estou falando que não Não, justifique. faltou apenas. Não estou falando que não justifique, mas é só isso? Fala, Marquinhos. Não, na verdade eu penso assim. É porque eu penso que ainda não, eles não tinham recebido, né, o Espírito Santo ainda, que eles estavam esperando o momento assim de terem, né, aquela coragem, né? Faltava aquela coragem, a ousadia deles anunciarem, né, o Cristo ressuscitado. Em parte, sim. Eles ainda não receberam o Espírito Santo. Em parte, não. Eles não receberam o Espírito Santo, mas eles estão fechados com medo dos judeus, porque eles ainda não compreenderam o projeto de Jesus. Né? Aqui a gente está vendo o Evangelho de João, mas se você pegar no Evangelho de Lucas, ele é bem parecido. Só que aqui você tem discípulos fugindo, indo para Emaús, discípulos colocando os outros discípulos em dúvida, caso de São Tomé. Então você vai ter uma série de coisas, mas aqui, fechado por medo dos judeus, é porque eles ainda não haviam compreendido o que tinha acontecido. E um detalhe, se eles estavam ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, então fazia no máximo, ou fazia pela uma semana mais ou menos, que Cristo tinha ressuscitado. Eles viram Jesus na ressurreição, mas aqui eles ainda estão assustados, com medo. Eles ainda não compreenderam o projeto de Jesus. Eles ainda não aceitaram. Eles estão com medo de serem martirizados. E o que Jesus dá para eles? O que ele entrega antes do Espírito Santo? A paz. A paz. Algo muito simples. Tenham paz, amor. Lembra que a gente estava conversando no início? A base da nossa fé é a caridade e o amor. A Neide colocou um negócio interessante quando ela falou do Rio Grande do Sul, que os próprios atingidos estão ajudando os outros a tentar se relevantar. Isso deveria ser o nosso mantra. E, ao mesmo tempo, o nosso pensamento de combater essa situação, revertendo-a. Vocês sabem, ou se vocês não sabem, vão ficar sabendo, um dado interessante que surgiu agora é que as florestas aqui na região sudeste, principalmente em São Paulo, pararam de diminuir e começaram a aumentar. O problema é que para uma floresta ter efeito de floresta, ou seja, quebrar uma ilha de calor, ela leva uns 20 anos. Só que para você cortar uma árvore, você leva 20 minutos. Então, é complicado você pensar nisso. Nós temos que ver as coisas, parar de olhar as coisas com um único olhar. É o da ganância, é o olhar do dinheiro, é o olhar da manutenção, é o olhar de não sei o quê. Não, vamos parar de olhar com um único olhar. Vocês sabiam que uma árvore pequena, está sendo muito grande, não, uma árvore com uns 2 metros de copa, retém em média 500 litros de água nas folhas? Numa chuva, ela evita que uma caixa d'água caia no chão. E essa água não vai cair no chão. Ela vai ficar sobre as folhas da árvore, vai evaporar e vai voltar para o céu. Então vocês imaginam, se a gente tivesse o cuidado de ter uma árvore no quintal, ter o cuidado de cuidar da árvore que está na calçada na frente da nossa casa. Esta árvore pode ser um diferencial. A temperatura, por conta das árvores, chega a cair 10 graus. E no frio, ela chega a aquecer de 5 a 6 graus.
Ou seja, ela controla a temperatura. Ela impede o aquecimento excessivo e impede o resfriamento excessivo. Só que a gente olha pelo olhar do dominador, tá? Pelo olhar daquele que achava que a árvore tem que estar no chão, que o terreno bonito é o terreno limpo, sem nenhuma árvore. Pensamento da Enel. Pensamento da Enel. Na realidade, seu José, pensamento dos europeus. Daqui uns 20 anos, então, Madalena vai estar bem. Olha, algumas já se perderam, viu, Nilete? É que provavelmente eles vão replantar. Mas aqui na minha rua, olha, 90% Ficaram, né? São bonitas. Tomara que elas fiquem mesmo. E ali Porque na Rua da Feira, em frente ao Brasília, colocaram pneu em todas as árvores, em todas as mudas, e ainda encheram lá de palha. Então, cuidando direitinho. Então, a palha serve, ainda mais nesse calor intenso, ela serve para segurar a umidade, mantendo a raiz da árvore mais úmida. Colocaram o pneu e encheram de palha. Só que tomara que esses pneus estejam furados, né? Embaixo. Porque senão eles vão encher de outra coisa também. Será que junta água mesmo ali? Não. Se ele tiver a base dele, junta. A não ser que tenha terra. Mas a caía está cheia de palha, não tem como aparecer água. Então, se estiver cheio de palha, a palha vai apodrecer e vai formar terra sobre o coisa. Não tem como entrar mosquito da dengue, mas caso contrário, eles têm que estar furados. Perfurado na lateral, entendeu? A gente tem aqui no espaço, a gente tem alguns pneus, tanto jumper quanto pneu de exercício, todos eles são furados. Para não deixar juntar água. Entendi. Bom, mas vamos lá. O primeiro ponto é esse. Zacarias, Pois não, mas Ney. aí lá na segunda leitura, né, onde o padre José, o padre José, seu Zé, tá chamando o senhor de padre. Padre é pai, ele é pai mesmo, não tô É pela aparência. Então, quando o seu Zé fala, né, que Jesus ofereceu a paz, né, para os discípulos, né, e ao mesmo tempo ele mostrou as mãos e o lado, né, que Tomé ele precisou ver para poder acreditar, né, e antes deles... Mas aí que tá, Neide, aí que tá, são textos diversos, então Sim, Tomé não vai sim. aparecer no texto de João. Sim, não, mas eu só estou falando assim, né, que ele próprio se mostrou, né, olha as minhas Sim. mãos e olha o meu lado, né, quando ele oferece a paz para os discípulos. Vocês sabem que esse é um dos textos que desvirtuaram a crucificação. Porque a crucificação não acontece na mão, e sim no pulso. Né? O prego passava nessa região do pulso aqui, ó, onde você tem os ossos que suportam o peso do corpo, e não na palma da mão. Porque a mão rasga, né? Exatamente, a mão rasgaria e o condenado iria cair de cabeça para baixo. Né? Então, mas aí são coisas, vamos dizer assim, perfumaria. Né? O sentido deles, mesmo porque, gente, a gente tem que pensar assim, a língua hebraica e mesmo o grego, embora o grego seja uma língua mais rica, mas ele é uma língua pobre. Eles não tinham muitos vocábulos. Tanto que hebraico, por exemplo, aramaico, não tinha uma palavra para identificar cunhado. Era irmão. Primo era irmão. Né? Então, mostrar as mãos pode significar mostrar também o pulso. Porque a língua pobre, você perde adjetivos e perde substantivos. Então, uma mesma palavra passa a significar várias coisas. Diferente da nossa língua, onde você tem lanche, sanduíche e merenda, tudo tem com o mesmo significado. São significados diferentes se você parar e colocar em contextos diferentes. Sanduíche é a palavra lanche que veio da Inglaterra. Lanche é a palavra merenda que veio dos Estados Unidos. E merenda é a nossa palavra de origem portuguesa, né? Que quer dizer lanche rápido ou lanche simples.
Tá? Então, uma língua pobre, a Nilzete caiu de novo. Uma língua pobre acaba gerando uma construção linguística pobre. Então, mostrar a mão não necessariamente quer dizer mostrar a palma, mas pode ser mostrar o antebraço inteiro. Tá difícil, hein, Nilzete? Você vai se machucar, tá com o microfone fechado. O dedo escorregou, aí o microfone tá apagando. Não sei o que está acontecendo hoje. Acontece. Você vai se machucar caindo tanto assim. E olha que eu nem estou dormindo, hein? Vamos lá, gente. Vamos lá continuar que já vai 10 horas. Aí, Jesus entrega a paz esteja convosco. Ou seja, vocês terão o principal da vida, que é a manifestação da paz. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Ou seja, ele deixa bem frisado que a manifestação de Deus é o amor. Como o Pai me enviou, eu também envio. E depois dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então, aqui nós temos o Pentecostes joanino. Jesus sopra sobre os apóstolos no sentido de receber o Espírito Santo. Espírito, em grego, quer dizer pleura. E pleura, em aramaico, é soprar. Então, o soprar sobre eles, a gente for pegar o texto direto, é soprar o sopro. Ele deu o sopro de vida. O mesmo sopro de vida que Deus dá em Gênesis 2 no homem para lhe dar vida. Ele molda o homem do barro e nas suas narinas ele sopra a vida. É o mesmo sopro que Deus deu lá em Gênesis 2, Jesus está dando aqui para dar o Espírito Santo. Mas mais alguma manifestação, meu povo? A força do Jesus ressuscitado, quer dizer, nos tira o medo de anunciar o Evangelho. Né? E nós somos ungidos com o Espírito Santo para seguirmos anunciando o amor de Deus a todos os povos. Né? Independente de cor, de raça, de condição social. Exatamente. Não existe essa de amarelo, vermelho, azul, preto, cor-de-rosa, azul com bolinha rosa. Né? Nós somos todos um só. Nós todos compomos um mesmo povo. Então, tanto racismo quanto essas discussões que nós construímos, somos nós que construímos. Vocês sabiam que o clone de um cachorro preto, clone, com o mesmo código genético de um cachorro preto, pode nascer com pelo branco? Como? Porque a carga genética é a mesma, mas a cor do pelo não está na carga genética. Tanto gato quanto cachorro, clone de um gato, clone de um cachorro, de uma cor não necessariamente será da mesma cor do seu clonado. Isso aí para a gente entender que Deus escreve tudo. Deus escreveu o código genético. Nós apenas o lemos. Agora, como nós vamos ler ele, é que vai variar. Certo? Certíssimo. Mais algo, meu povo? Somente. Então, vamos fazer a nossa oração final. Vamos. Então, vamos pedir ao Senhor que nos dê o seu ar, né? Nos dê o seu espírito. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se é a Mary que ela saiu. Deixa eu ver se é aquela que está aqui falando alguma coisa. Não, não é. Vamos lá. Então vamos pedir a Deus que Ele nos dê o seu Espírito e que Ele permaneça em nós e que nós, até o momento de voltar ao pó de onde viemos, tenhamos a força do Espírito Santo para viver da terra em todas as faces
mostrando o poder e a glória do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Por isso, invoquemos a nossa Mãe Santíssima e peçamos a ela que nos ajude a entender o projeto do seu Filho. Ave Maria, Ave Maria, Cheia de Gente, graça, o Senhor é glória contigo. cheia de graça, o bendita Senhor é sois vós convosco, entre as mulheres, bendita sois vós entre as bendito é o mulheres, fruto do vosso bendito é o ventre, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Santa Deus, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai rogai pecadores, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa agora e morte. na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, Amém. em nome do Filho e do Espírito Gente, Santo. um Amém. bom descanso para todos. Diga, Neide. eu quero. Deixa eu só perguntar. Você trabalha na subprefeitura? Sim, senhora. Deixa eu te perguntar. Vocês estão com problemas de ratos Na sub, não. aqui no bairro? Aqui na minha casa, eu tive problema com rato de sabe o que é? telhado, mas agora deu uma controlada. É porque aqui em casa está aparecendo muito, na casa do meu irmão, na casa da minha irmã. Nós estamos tropeçando. Demoliram uma casa por aí? Não, nós estamos tropeçando nos ratos. Então, você tem duas alternativas. Você pode chamar as zoonoses, não é com a subprefeitura, tá? É com a controle de zoonoses. É lá na Vila Prudente. Mas você pode usar um 56 ou fazer um pedido para eles pedirem para fazer a desratização no bairro. Na sua casa, o que você pode fazer? Você pode usar aquele Racumin, sabe? O Racumin, Ratex, aqueles venenos que vem embalado. Você evita, coloca o mínimo possível a mão nele. Tenta colocar ele com a embalagem intacta, sempre nos cantos. Tá? Sempre, por exemplo, nos pontos onde o rato vai sempre encostado na parede, ele anda encostado na parede. E se você perceber que ele ataca um determinado tipo de coisa, use isso como isca. Uhum. Aí você consegue Tá bom. controlar. Tá? Lembra Uhum. que um rato não, um casal de ratos, em um ano, se reproduz mais de 60 vezes. Meu Deus do céu. Tá? É terrível. É terrível. Tá certo. É exponencial a coisa. Então, uma das formas é essa: você cria armadilhas, você põe o veneno do rato em lugares onde você sabe que ele passa, tá? E deixa. Ele vai comer sozinho. O bom de você usar Racumin, aquele Ratex, tal, é que como eles são venenos de espectro demorado, o rato não sabe o que matou ele. Uhum. Então ele não para de comer. Tá bom. Tá bom? Obrigada. De Tá certo. nada. Boa noite, gente. Boa noite. Deus A todos abençoe. vocês, boa noite. Boa noite, Até Marquinhos. domingo, se Deus quiser. Em pé. Até. Zaca, até Fala, quinta, seu né? José. Nós é até quinta.